Olá, povo lindo, bom dia, seja bem-vindo ao Café com Inteligência nessa manhã e eu quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida tremendamente. É uma alegria muito grande ter você por aqui no meu canal, você que me segue, você que me acompanha, você que participa sempre do Café com Inteligência. Quero te agradecer e pedir ao Senhor Deus, ao Senhor nosso Pai, que esteja abençoando o seu dia, esteja abençoando a sua vida, esteja preparando você para um dia extraordinário, para uma semana extraordinária, mas mais do que isso, para um ano extraordinário. Nós já sabemos que precisamos mudar hábitos. Sabemos que tem hábitos divinos e hábitos que não são divinos. Às vezes você pode ter até um hábito legal, um hábito bonito, um hábito que você olha e fala assim, caramba, aquela pessoa ali pratica uma coisa bem legal. Que coisa incrível que ela faz. Digita aqui para mim. Eu quero ter hábitos de Deus. Eu quero ter hábitos de Deus. Ou então só escreve assim, hábitos divinos ou hábitos de Deus. Essas pessoas têm hábitos bonitos e belos, mas talvez aqueles hábitos ali, belos, bonitos, legais, uau, fulano faz isso, uau, fulano faz aquilo, fulano está todo dia realizando isso aqui, fulano está todo dia realizando, mas talvez aquilo não seja aquilo que Deus quer para aquela pessoa. Talvez aquela parte ali seja apenas uma coisa pequenininha do que Deus quer com ela. Mas ela gosta tanto que ela vira um viciado naquilo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, academia. Academia é algo muito importante para você construir os músculos que quando você pensar em músculo, não pense em força, pense em vida. Vou repetir. Quando você pensar em músculos, não pense em força, pense em vida. Toda pessoa que está muito magrinha, ela está sem saúde. A pessoa muito magra, sem músculos, sem força nos seus músculos, não é uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável, uma pessoa que tem músculos, o corpo dela está sinalizando saúde, ou seja, o corpo dela tem força para lutar pela vida. Por isso é que ela tem músculos. À medida em que o seu corpo entende que você não tem que batalhar pela vida, que a vida está muito fácil e muito tranquila, ele diminui os seus músculos, ele diminui a sua força, ele diminui a sua saúde, deixando você num estado mais, sabe, assim, mais lento, mais fraco, porque não há tanta coisa pelo que lutar. Então, existem algumas coisas muito importantes que você precisa se apegar. Precisa se apegar. E que talvez a pessoa que vá para a academia pensando só na musculação, em formar músculos e ficar bonitão e ficar bonitona, ela consegue isso, isso gera uma autoestima violenta. Só que aí ela começa a ir para a academia 2, 3 horas por dia, quando na verdade bastava 40, 50 minutos para ela manter a saúde dela. Mas ela fica tão viciada naquilo que a cabeça dela vira só academia. E aí ela vai reduzindo o tempo para o estudo, ela vai reduzindo o tempo para ela fazer outras coisas produtivas para o chamado de vida dela. Ela para de ir para a igreja à noite, porque agora ela tem que malhar de noite, ela para de fazer coisas de Deus, ela para de ir para uma célula, ela começa porque tem coisas mais importantes. E aí ela vai para a célula, olha, escuta isso aqui que eu vou dizer para você. Ela vai para a célula, vai para a igreja, ela tá tão saradona, ela tá tão bonitona, ela tá tão diferentona, ele tá tão diferentão, ele tá tão bonitão, que ele olha para as pessoas e diz assim, tudo feio, tudo horroroso, tudo fraco. E aí, ele não encontra pessoas para se relacionar, porque a gente se relaciona com quem a gente se parece. Vou repetir. A gente se relaciona com quem a gente se parece. Quando eu começo a ficar muito diferente, quando eu começo a ficar muito estranho ao contexto da minha realidade, eu começo a me distanciar daquele tipo de pessoa que Deus me chamou para estar ali. Se eu não tiver o poder de transformar e influenciar aquelas pessoas para chegar aonde eu cheguei, para transformar aquilo que são, o que vai acontecer é que eu vou me distanciar delas. E eu posso estar me distanciando da vontade de Deus, eu posso estar me distanciando do lugar onde Deus me plantou, eu posso estar me distanciando do ambiente que Deus me quer para fazer as coisas que Deus quer fazer.
Então, uma das coisas tremendamente importantes é você provocar mudanças em vocês. Porém, você precisa entender que essas mudanças vêm seguidas de pequenos e poderosos hábitos. Escreva aí para mim, pequenos e poderosos hábitos. Se você entender isso, muita coisa vai mudar em você. Então, o primeiro texto é esse, de Romanos 12, versículo 2. Não se moldem ao padrão desse mundo. Esquece. O mundo tem um padrão. Você precisa reconhecer qual é o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Eu vou perguntar aqui e quero que você converse comigo aqui agora. Qual é o padrão de Deus? Me diz um hábito que uma pessoa de Deus tem. Escreva aí para mim. Um hábito que uma pessoa de Deus tem. Que vier na sua cabeça, você escreve aí. E eu vou desenhar com você aqui, junto contigo, coisas poderosas. Mas eu quero dizer para você, esses hábitos não tem que ser extensos. Por exemplo, tem pessoas que introduzem, obviamente alguém vai escrever aqui, hábito da oração. Eu sei que vai escrever. Então já vou antecipar aqui. O hábito da oração é muito importante. Mas tem pessoa que se você deixar, ela vai orar o dia inteiro. Ela vai acordar de manhã, ela vai orar, ela vai continuar orando durante o dia, ela não vai trabalhar porque tem que orar, ela não vai hoje estudar porque ela tem que orar, ela não vai hoje para a igreja porque ela tem que orar, ela não vai... Ela toma o lugar de outras coisas só na oração. Aprenda isso. Eu sempre ouvia do meu pastor, meu primeiro pastor, o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Eu ouvia sempre muito isso. Né? Aqui, pessoas estão escrevendo aqui. Quais são os hábitos? Leitura, oração, orar, ir à igreja, perdoar. Que Deus me abençoe. Então, assim, hábitos são construções, pequenas construções. Uma pessoa tem uma série de coisas para ela ter na vida dela como hábito, onde Deus vai usar, onde Deus vai trabalhar, onde Deus vai realizar coisas grandes. E é isso que vai acontecer com você. Profeticamente eu libero isso para você. Você vai ter os melhores hábitos que uma pessoa pode ter. Agora escute. Hábito da oração. Eu não posso orar o dia inteiro. Eu tenho que ter um horário certo. Um horário onde ninguém me atrapalhe. Um horário em que a minha oração seja tão profunda que eu invada o coração de Deus e que Ele, com a sua palavra e o seu Espírito, invada o meu coração. Então eu tenho que ter um hábito de oração eficaz. Mas não posso estar o dia inteiro orando. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter relacionamentos, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, cuidado com essas coisas. O que são pequenos hábitos? Porque em cada coisa você tem que criar uma estrutura para que seja criada outra coisa. Por exemplo, como é que eu vou ter um hábito de oração? Dica para você, quero ter um hábito de oração. Dica para você. Eu já disse aqui algumas vezes para você, quando eu acordo, eu não sento na cama e levanto. Eu rodo e caio de joelhos na cama e já levanto de joelhos. Isso é um hábito que eu criei. Por que eu criei esse hábito? Porque eu quero que o meu corpo saiba, que a minha mente saiba, porque o meu Deus já sabe isso, de que a coisa mais importante da minha vida é Deus. E que se eu quero estar de pé, eu preciso andar de joelhos. Então eu acordo já caindo de joelhos. E ali eu faço a minha primeira oração. Se eu estiver atrasado, eu vou estar atrasado. Por isso é que eu preciso acordar mais cedo do que o horário. Então eu tenho que acordar mais cedo para dar tempo da minha oração. É muito importante você ter um tempo adequado para Deus. Tente acordar 1 hora antes. 1 hora antes de você sair. Porque 1 hora dá tempo para fazer muita coisa. 1 hora dá tempo para você tomar banho, 1 hora dá tempo para você orar, 1 hora dá tempo para você ler a Bíblia, 1 hora dá tempo para você participar tranquilo do café com inteligência. Antes de sair, se for esse o teu tempo. Você então vai construir esses pequenos hábitos na oração logo de manhã cedo, com a mente vazia. Peça a instrução de Deus para o seu dia. Diga: Senhor,
determina e me dá destino no dia de hoje. Bota na minha mente, no meu planejamento, coisas que o Senhor quer da minha vida. Coloca diante de mim essa conexão poderosa para que eu possa, sabe, me conectar. Viver uma vida de oração conectado no Senhor. Como? No trabalho, está passando por um desafio, fazer a sua parte e confiar no Senhor. Teve uma vitória? Agradece ao Senhor, glorificar em seu coração. Uau, que bonito, Kelly. Obrigado. É isso aí. Então vamos lá. Pequenos hábitos, mas hábitos poderosos. A oração é um deles. Outra coisa, jejum. Jejum é uma coisa importante. Vários estudos já mostram o poder do jejum intermitente. Vários estudos já mostram o poder do jejum intermitente. Então, entenda isso aqui. Você ama a saúde e quer saúde. Você sabe que a palavra de Deus diz que o jejum, ele derruba gigantes espirituais. Jejum vence demônios que na oração normal e no dia a dia você não consegue derrubar. Então, por exemplo, se você quer vencer demônios que estão atrapalhando o seu ministério, demônios que estão travando coisas, demônios da mudez. Olha isso aqui interessante. Eu preguei isso agora em uma das igrejas que eu fui, sobre o poder da palavra, e eu citei a situação de um homem que tinha um filho cujo um demônio, e diz ele, demônio da mudez, ou seja, um demônio que não deixava o garoto falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vergonhas, muitos medos, muitas coisas que fazem você travar e não falar em público, muitas coisas que fazem você não gerar em você a habilidade de transmitir a palavra de Deus, ou de transmitir um trabalho seu, ou de vender um produto que você tem. Tem muita gente que tem produtos maravilhosos, que Deus te deu uma inteligência incrível, mas você não sabe vender. E isso acaba atrapalhando a sua vida e o seu propósito, porque no propósito tem que ganhar dinheiro. Deus não dá propósito para ninguém para você ficar duro. Propósito tem que ganhar dinheiro. E o jejum, ele é poderosíssimo para derrubar e destronar determinados demônios, que alguns deles, segundo a Bíblia, fazem até você ter dificuldade de falar e de comunicar aquilo que Deus gostaria de te usar. Então você tem que jejuar. E mais legal ainda é que a ciência descobriu o poder do jejum para o emagrecimento. Então escute, faça um jejum de vez em quando. Isso vai se tornar um jejum intermitente para você. O seu corpo está acostumado a tomar aquele cafezão de manhã, gostosão. Está acostumado a almoçar de maneira poderosa, né? Aquele pratão enorme. Mas um dia você faz um jejum intermitente. Você faz um jejum. Acorda de manhã e fala assim, hoje, Senhor, eu vou consagrar esse meu dia ao Senhor. Eu só vou comer à noite, 6 horas da tarde. Eu vou quebrar esse jejum. 6 horas da tarde, 5 horas da tarde. E aí você vai de manhã. Na verdade, você vem desde o dia anterior. Você vai fazer 6, né? De 12 a 12, são 12 horas de jejum, mais um pouquinho. Então, você escolhe o tempo que você aguentar. Faça um jejum. Mas faça um jejum com propósito. Então, eu estou fazendo um jejum. Estou só te dizendo que você vai ajudar a emagrecer, porque te ajuda mesmo. Mas o principal é a parte espiritual. Então, faça um jejum. Não precisa fazer todo dia. Mas escolha um dia e faça um jejum intermitente. Faça um jejum, comece de manhã, não tome café, não almoce e vai comer alguma coisa só à tarde. E peça ao Senhor, Senhor, durante esse dia, eu vou ficar aqui sem comer. Para o meu corpo saber que o Senhor é o principal na minha vida. E como o Senhor é principal na minha vida, eu lhe peço, derrube esse demônio da timidez, que me deixa tímido, que diminui a baixa autoestima, que não deixa eu vencer nas áreas tais e áreas tais. Senhor, eu tenho dificuldade de vender meu produto, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu tenho TDAH, o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, THDA, porque às vezes eu fico com a sigla em inglês, não, THDA, ó, você precisa entender que alguns transtornos vêm porque você está perturbado espiritualmente. Nem tudo aquilo que a gente fala aqui sobre questões emocionais são questões emocionais diretas. Muitos dos problemas que você possui são problemas emocionais.
que são vencidos na oração. Te assustou? Por isso é que eu ensino sobre inteligência espiritual. E por isso eu pego na ciência. Eu pego na ciência para te explicar na ciência, mas eu venho na Bíblia te mostrar esse ensinamento milenar, esse ensinamento de Cristo, e é considerado a verdade sublime e suprema. Pequenos hábitos, acorde de manhã orando. Pequenos hábitos, faça jejum intermitente. Pegue um dia para jejuar e quebrar Satanás na sua vida. Pequenos hábitos, beba água. Tenha uma garrafa de água do seu lado. Pega uma garrafa de água. Aqui tem uma garrafa de água, tá aqui. Eu tenho no meu escritório aqui algumas garrafas dessa aqui, cheias de água. Essa aqui já foi, e são 8 horas da manhã. Essa água já foi embora. 8 horas da manhã, já foi 1 litrinho de água. O que significa isso? A água é um dos fatores poderosíssimos para uma saúde. A água dá ao seu cérebro conexões melhores. O seu cérebro, ele é 80% água. Ele precisa estar nutrido de água. A água faz o seu cérebro voar, ficar mais rápido, poderoso. Também seus músculos, suas células. Então são pequenos hábitos. Agora tudo brota de uma vida espiritual. Então eu estou te dando aqui pequenos hábitos, porém poderosos. Como é que eu consigo construir esses pequenos hábitos, pastor, se eu não os tenho? Escreve aí para mim. Como é, pastor? Só para a gente poder convidar outras pessoas. E como eu vou falar algo agora muito poderoso, eu queria que você convidasse mais gente aí. Bota o dedinho aí nesse aviãozinho. Todo mundo agora no aviãozinho. Vamos lá, todo mundo no aviãozinho. No aviãozinho. Quero ver esse número aqui de pessoas baixarem, porque você vai sair da live. Clica no aviãozinho. Marca aí mais 10 pessoas e manda para elas que eu vou dar agora um segredo poderosíssimo para a construção de pequenos hábitos. Vai ser o único segredo que eu vou te dar agora. Vamos lá. Estão me perguntando aqui se a live fica gravada. Presta atenção que eu vou te explicar. Essa live aqui não fica gravada no Instagram. Mas eu gravo essa live, o conteúdo dela no YouTube, ok? Não é esse bate-papo aqui não, porque no YouTube não dá pra gente conversar assim, eu leio o que você está escrevendo, eu te responder. No YouTube não dá isso. No YouTube o que eu faço? Eu faço um resumo desse estudo, gravo e ele fica no meu canal. Por isso é que você tem que me seguir no canal. Aqui é um bate-papo, aqui a gente tá junto, tá certo? Agora nós temos no YouTube o estudo preparadinho, tá legal? Então vai estar gravado o estudo lá no YouTube. Como é, pastor? Como é? Então vamos lá. Como é que eu construo pequenos hábitos? Aprenda isso aqui. O nosso corpo trabalha por demanda. Alguém escreva aqui para mim. O corpo trabalha por demanda. O corpo trabalha por demanda. Eu vou ler um texto para você poder entender um pouquinho disso aqui. Não sobreveio a você, escute isso aqui, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Alguém escreva aí para mim. 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação, senão humana, ou seja, comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que você possa suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. O que isso aqui tem a ver com pecado? Vamos lá, vou te explicar o princípio divino. Deus nos criou e se Ele não quisesse problema com a gente, Ele não teria criado o diabo. O diabo foi criação divina. O demônio caiu, se perdeu e ele tenta as pessoas. Mas por que Deus deixa ele aqui? Por que Deus não trancou esse infeliz e deixou ele lá no inferno, trancado a 7 chaves? Porque Deus permite que ele esteja tentando as pessoas. A Bíblia diz, veio a vocês tentação humana. O que significa isso? Comum a todo mundo. Isso é permissão de Deus. Deus permite que você seja tentado. Por quê?
Por que que Deus permite você ser tentado todos os dias? Ei, responde aí para mim. Por que que Deus deixa? Para você pecar? Para você ser condenado? Para você ficar chorando depois que cair? Não. É porque tudo o que precisa ser melhorado precisa ser estressado. Vou repetir. O princípio, o segredo. Não existe ordem sem caos. Não existe algo melhorar sem ser estressado. Tudo que precisa crescer, precisa estressar. A Kelly respondeu certinho. Para que Deus permitiu a tentação? Para você crescer. Para você crescer. Pegue isso aqui. Por que você está sofrendo? É para você crescer. O teu sofrimento, as coisas que você está passando, foi trazida pelo amor de Deus a você. Se Deus te livrasse de tudo, Ele não te amava. O pai que livra o seu filho de todos os seus problemas não ama o seu filho de verdade. Se um filho chega para você e diz: papai, meus coleguinhas na rua me xingaram, e você vai lá e briga com os coleguinhas, dá uma bronca nos coleguinhas porque mexeram com seu filho, você cria um marica, você cria um frouxo, você cria um Zé Mané dentro de casa, você cria uma menina frouxa. Se você pegar no colo toda vez que chora, você cria uma pessoa frouxa. Se toda vez que o filho chora, você vem, papai, não chora não. Eu já vi pessoas, eu vi dentro de casa isso. A criança veio e tropeçou na cadeira. Eu já vi gente fazer isso. A pessoa tropeçou na cadeira, aí o pai veio, ai, tadinho do meu filho, ai, cadeira, ai, cadeira, você machucou o meu neném, ai, cadeira. Ei, que coisa mais imbecil é essa? Primeiro, você está levando a criança a entender que toda vez que dói é porque alguém fez algo a ela. Ela precisa, é por isso que essa criança vai crescer e não vai reconhecer seus erros. Porque toda vez que acontecer um erro, sabe o que as pessoas vão, sabe o que ela vai pensar automaticamente? Quem me causou a dor? Quem é o culpado? Eu conheço pessoas que não reconhecem erros, porque os seus pais cobriram seus erros o tempo inteiro, culpando alguém. Meu filho é bonzinho, a culpa é da cadeira. Meu filho, você tem que olhar por onde anda, meu filho. A cadeira está aí, ela não vai sair do lugar, não. Você chutou a cadeira. Calma que essa dor vai passar. Essa é a maneira certa de lidar com isso. Brigou na rua, não sei o que. Vem cá, meu filho. O que você fez para os garotos lá da rua estarem chateados com você, todo mundo querendo brigar com você? Você vai descobrir logo, ele fez alguma coisa. Por que ninguém gosta dele? Tem alguma coisa errada. E se não tiver, filho, eu vou te ensinar a conquistar seus amiguinhos. Vou te ensinar a conquistar seus amiguinhos. Vamos lá. Como é que se conquista pessoas? Assim. Amanhã você vai levar uma garrafa de água para o futebol e vai dar água para todo mundo. Faça-se amigo deles. Amanhã você vai fazer alguma coisa por eles. Amanhã você vai convidar eles a vir aqui em casa. A gente vai fazer um suco depois do jogo. E nós vamos conquistar eles. Ei, aprenda isso aqui. Aprenda isso. São pequenos hábitos. São pequenas coisas no dia a dia que, se você faz errado, destrói o crescimento e a vida. Construir músculos no meu corpo. O que eu vou fazer? Eu vou estressar o meu músculo. Como assim, pastor? Quero crescer esse músculo, eu vou forçá-lo. Eu vou fazer ele carregar peso até o meu cérebro entender: caramba, o músculo está doendo, e se ele está doendo, eu preciso mandar mais proteína para lá. É isso que ele faz.
Ele manda mais proteína para o músculo que você estressou. Quando você se sente afrontado por pessoas, Deus não faz mimimi com você. O consolador, a palavra consolador, eu tenho medo danado disso aqui, porque muitas pessoas, elas entendem errado. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é consolador, sabe o que a pessoa imagina? Que quando você está chorando, o Espírito Santo vem para te consolar e ficar do seu lado. Tadinho do Djalma, estão perseguindo ele. Tadinho do Djalma, mimimi, mimimi, mimimi. E não é assim. O Espírito Santo não vai fazer isso com você. Vai ter dias que você vai estar chorando e o Espírito Santo vai estar dizendo para você, não, tadinho, coitadinho, bebê, bababá. Ele vai estar dizendo para você, levanta, porque você é rei sobre a terra. Levanta, porque eu não quero ver ninguém chorando. Eu não quero ver você chorando diante dessas pessoas. Levanta, porque eu te fiz forte. Ah, pastor, me desculpe, eu não acredito nisso não. Não acredita? Então procura na sua Bíblia, dá um Google aí. Dá um Google e procure um texto que diz assim. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico estou. Entenda uma coisa. Deus te fez forte e Deus te fez rico. Se você está pobre ou se você está fraco, essa não é a sua condição real. Essa é a sua condição momentânea. Você está passando por uma tristeza. Você está passando por uma pobreza. Mas isso não é a tua condição. Então quando a Bíblia diz, diga ao fraco, forte sou, ela está fazendo você lembrar quem você é. Pequenos hábitos. Acorde todo dia e diga, eu sou forte. Mesmo quando você estiver se sentindo fraco. A Kelly acabou de falar aqui uma frase do apóstolo Paulo. Quando estou fraco, diz o apóstolo, aí é que eu estou forte. Por quê? A minha fraqueza faz eu lembrar de quem eu sou. A mágica aqui é essa. A minha fraqueza, quando eu acordo de manhã me sentindo fraco, a minha fraqueza me faz lembrar. O que eu estou fazendo aqui chorando? Porque o Espírito Santo está dentro de mim. O que eu estou fazendo aqui me lamentando porque pessoas estão falando mal de mim? Águia não anda com pombos. Águias são isoladas mesmo. Quanto mais você subir, menos pessoas você vai encontrar nesse ambiente. Quanto melhor você tiver, menos pessoas você vai encontrar nesse ambiente. Quanto mais Deus te der inteligência, menos pessoas você vai encontrar nesse ambiente. Porque a zona de conforto, tem muita gente ignorante. Na zona de conforto está todo aquele que não gosta de estudar. Na zona de conforto está todo aquele que não gosta de orar. Na zona de conforto está todo aquele que gosta de dormir muito. Na zona de conforto estão todos aqueles que não se entregam ao seu propósito. Então, pequenos hábitos fazem coisas poderosas. Poderosas. O que você vai fazer? Vai começar a orar de manhã. Vai começar a ler a palavra de manhã. Não vai perder o café com inteligência para poder adquirir inteligência para construir o homem de Deus, a mulher de Deus que você quer na sua vida. Então, estresse para crescer. Estresse o músculo e o músculo cresce. Estressa a sua paciência e ela vai crescer. Estresse a sua paciência e ela vai crescer. Você está me ouvindo isso? Estresse a sua paciência e ela vai crescer. Quero mais paciência, Senhor. Você está achando que vai adquirir mais paciência assim, sentado em cima da perna e dizendo e assim que você acha que vai ter paciência? Quando você pedir paciência, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai botar gente chata do seu lado. Quando você pedir a Deus paciência, Ele vai te dar gente chata e vai botar do seu lado. Para você estressar. Porque você só cresce quando você estressa. A pessoa vai te perturbar, até a hora que aquela perturbação não significar nada para você. Quando aquela perturbação não significar nada para você, você cresceu. Pegou isso? Pegou? Então diga assim, estresse para crescer. Escreva aí.
Estresse para crescer. Estresse para crescer. Mais uma última dica. Mais uma última dica. Há um texto bíblico que eu vou falar, eu vou citar esse texto bíblico amanhã no nosso workshop, que tem um fundamento importantíssimo. A Bíblia diz: a minha alma te segue de perto. Alguém escreva aí para mim. A minha alma te segue de perto. Eu aprendi hoje aqui que pequenos hábitos fazem grandes transformações. Que eu tenho que ter hábito de orar, que eu tenho que ter hábito de jejuar. Tem outros hábitos que eu vou te dizer no workshop, mas eu tenho que ter hábitos. Vários hábitos que vão formatar a minha melhor versão. Mas, para eu transformar, eu preciso estressar. De manhã, eu vou sentir um sono danado, mas eu vou me ajoelhar e vou orar. A cabeça vai doer, porque ela não está acostumada a acordar naquele horário, mas eu vou levantar. Eu vou malhar, no dia seguinte vai estar tudo doendo, mas eu vou malhar de novo. Mas com tudo doendo, não é melhor esperar parar de doer? Não. Eu vou continuar estressando para o meu corpo saber que ele tem que ter mais inteligência. Eu vou correr na esteira, eu vou me cansar igual um doido. No dia seguinte vai doer tudo. Mas eu vou no dia seguinte correr de novo na esteira. Vai cansar, mas eu vou estressar. Pequenos hábitos. Eu quero chegar a correr uma São Silvestre, 42 quilômetros. Mas você não vai acordar amanhã e correr 42. Você vai correr 2. Vai correr 3. Quando 3 já não te incomodar mais, você vai correr 4. Quando 4 não incomodar mais, você vai correr 5. E aí você vai fazendo. Eu não consigo orar, pastor, mais do que 2 minutos. Eu não tenho assunto para falar com Deus. Então você vai orar 3 minutos. Você vai estressar. Como assim? Eu vou orar, quando chegar 2 minutos, vai acabar o assunto. Eu vou repetir tudo de novo. Como assim, pastor? Repete a oração. Pô, mas Deus vai ficar de saco cheio de mim? Vai. Vai não. Sabe por que Deus não vai ficar de saco cheio de você? Ele sabe o que você está fazendo. Você está estressando para crescer. Você aprendeu. Deus, para criar o universo, criou as estrelas. Sabe o que é uma estrela? É uma bola de hidrogênio tão densa, que as moléculas de hidrogênio são chamadas para o seu núcleo a uma força atômica. E quando elas se chocam, elas explodem. E ao explodir, ou seja, ao estressar nesse encontro, ela cria, com a fusão de 2 hidrogênios, ela cria o hélio. O hélio já é um nível maior do que o hidrogênio. Toda vez que você estressa e se mantém firme, você cresce a um nível superior. E assim, todos os elementos químicos são formados à base do estresse do nível anterior. Quando você vê uma pessoa como eu, 130 mil seguidores no Instagram, não sei quantos mil seguidores no YouTube, um pastor que prega em tudo que é canto, viaja para tudo que é lugar, né, e tal, tem sucesso em algumas áreas, não sei o que, é o maior escritor de inteligência espiritual, bababá, bababá. Tudo que você vê que eu tenha conquistado na minha vida, eu não conquistei sem estressar. Para eu chegar ao nível de conhecimento que eu tenho de inteligência espiritual, eu tive que estressar a minha cabeça estudando. Tinha dias de eu dormir no meu livro. Tinha dias de estar todo mundo dormindo na minha casa e eu acordado de madrugada aqui nesse escritório, cheio de livro para estudar. Assistindo minha aula de pós-graduação de madrugada, porque eu não tinha tempo de estudar durante o dia. Para ser neurocientista além de pastor. Então aprenda isso aqui. Quer crescer? Você estressa o nível anterior para ir para um nível superior. É assim que funciona. Vem comigo, vamos lá.